Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, depois de um grande tempo aí sem fazer vídeo. Estamos de volta, maravilha. Vamos hoje, nesse dia de sábado, dia 25/7/2026. Hoje é sábado, às 17h37. Estamos começando esse vídeo e hoje a gente vai comentar um assunto muito interessante, que é Charles Taze Russell, o segundo mensageiro de Malaquias 3:1. Isso mesmo, o ensino atual da Testemunha de Jeová, que acreditam e pregam que Charles Taze Russell foi, né, o segundo mensageiro de Malaquias 3:1. Perfeito, né? Algo que você não vai encontrar em lugar algum, nem na tradução do Novo Mundo, que não vai estar escrito em lugar algum que Charles Taze Russell ele foi o segundo mensageiro de Malaquias 3:1. Não é verdade? Tem algumas versões aqui da tradução do Novo Mundo e nenhuma delas me mostra ou me aponta que Charles Taze Russell foi o segundo mensageiro de Malaquias 3:1. Mas essa é a crença atual das testemunhas de Jeová, beleza? Que nos mostra, né, essa comparação, essa igualdade entre Charles Taze Russell e Jesus Cristo, o arcanjo Miguel, para eles, né, que o primeiro mensageiro foi o primeiro mensageiro da aliança moderna foi Jesus Cristo, o arcanjo Miguel para eles, e Charles Taze Russell foi o segundo mensageiro de Malaquias 3:1. Então a gente vai dar uma olhada nesse estudo deles e provar que realmente não tem nada a ver Malaquias 3:1 com Charles Taze Russell. Maravilha? Então a gente vai dar uma olhada na biblioteca JW para vermos essa contradição que não tem nada a ver com a Bíblia, correto? Porque Charles Taze Russell, segundo a Testemunha de Jeová, acreditam foi o seu fundador. E nós que pesquisamos e estudamos religiões e crenças, a gente sabe que Charles Taze Russell não tem nada a ver com o Testemunho de Jeová, porque Charles Taze Russell nunca fundou, nunca falou de Testemunho de Jeová. Charles Taze Russell foi o fundador e criador dos estudantes da Bíblia, que até hoje são atuais, que existem, mas a grande maioria das testemunhas de Jeová e das pessoas que não conhecem essa religião seita não sabem, porque quem fundou as testemunhas de Jeová foi Rutherford, isso mesmo, Rutherford, né, o falso juiz, que criou em 1931, depois de uma grande rebelião, correto? Porque as Testemunhas de Jeová, elas são uma divisão, a primeira divisão dos estudantes da Bíblia, isso mesmo. Então, a primeira ramificação, denominação depois dos estudantes da Bíblia foram as Testemunhas de Jeová, pois os estudantes da Bíblia ainda existem até no Brasil. Até no Brasil, os estudantes da Bíblia existem e também várias ramificações dos estudantes da Bíblia mundo afora. Maravilha? Então a gente vai ver esse estudo aí que mostra que, segundo a crença atual das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell foi o segundo mensageiro de Malaquias 3:1. Vamos dar uma olhada nessa situação? A gente está aqui no site JW, na biblioteca JW, né? Na JW, biblioteca online da Torre de Vigia, no livro Proclamadores das Testemunhas
Proclamadores do Reino de Deus, na página 621, com o tema aqui, usa Deus um canal visível? Olha só o que diz aqui. Estava Deus usando Charles Taze Russell de modo especial, quero dizer? Então, aqui eles estão dizendo que sim, que o Deus Jeová usou de forma especial Charles Taze Russell como um canal visível, correto? Então, esse canal era Charles Taze Russell, o segundo, né? O segundo de Malaquias 3:1, conforme eu já disse, que ele foi o canal visível que o Deus Jeová usou, correto? Então, certamente não se poderia esperar que Deus, olha só, usasse Charles Taze Russell, se ele não aderisse realmente à palavra de Deus. Então, segundo a crença TJ, Charles Taze Russell, né, ele foi, conforme eu já disse, ele foi, né, o segundo mensageiro do Deus Jeová de Malaquias 3:1, correto? Então, Charles Taze Russell, conforme aqui já dito na própria biblioteca JW, no livro Proclamadores, Deus usou, né, de modo visível Charles Taze Russell. Maravilha? Então a gente vai continuar lendo aqui que Charles Taze Russell, de modo espiritual, ele foi o canal visível, né, de Deus, correto? Então a gente vai também usar um outro livro aqui que fala novamente que Charles Taze Russell, ele foi, né, o canal visível de Jeová. Neste livro encontraremos resposta a essas outras perguntas sobre a empolgante história do povo de Jeová em nossos dias. Essa história mostra que no final do século XIX, um pequeno grupo de pessoas fiéis surgiu como os únicos cristãos verdadeiros. Olha só. Então, segundo o livro O Reino de Deus Governa, na página 14, no final do século XIX, um pequeno grupo de pessoas fiéis surgiu como os únicos cristãos verdadeiros. Preste bem atenção nisso, que eles estão dizendo que um grupo pequeno, correto? Surgiu, né, como fiéis cristãos verdadeiros. Olha que interessante. O livro diz: o reino de Deus governa, e ele está dizendo que surgiu, né, um grupo de pessoas fiéis, olha só, de cristãos verdadeiros. E quem era essas pessoas? Essas pessoas eram essas pessoas aqui que aparecem aqui na imagem, correto? Então, Jesus e Jeová, ele escolheu essa galera aqui, desses ungidos, né? Vamos chamar assim, desses ungidos, correto? Desses ungidos que eram os fiéis, tá? Eram os fiéis cristãos verdadeiros da época. E quem está aqui? Rutherford, né? E mais, para quem não conhece, quem que eram esses homens aqui? Então, segundo o livro da Torre de Vigia, Jeová usou essa galerinha aqui, correto? No final do século XIX, como um pequeno grupo de pessoas fiéis, tá? Cristãos verdadeiros, olha só. Então a Torre de Vigia está dizendo que essa galera aqui, eles eram os fiéis, né? Que o Deus Jeová escolheu. Maravilha! O Deus Jeová escolheu essa galerinha aqui. Tá bom? Então, a Torre de Vigia, segundo o livro O Reino de Deus Governa, então ele escolheu essa galerinha aqui, e o Deus Jeová escolheu, olha só, os americanos da Watchtower, né? Os americanos de Donald Trump, hoje em dia, né? Então o Deus Jeová escolheu essa galerinha aqui, os americanos, em 1919,
como os fiéis, os seus fiéis, correto? Os seus fiéis que na época do século XIX, essa galera aí, Rutherford, Russell, os fiéis verdadeiros, que ainda praticavam o quê? O aniversário, o Natal, o próprio Charles Taze Russell, correto? Que também praticava o quê? A piramidologia. Ele falava que todos os cristãos verdadeiros iriam para o céu, não como hoje, né? Porque hoje, segundo a Testemunha de Jeová, os, existem dois grupos, né? Os ungidos, né? Os especiais lá de Warwick, só eles podem, né, ir para o céu, só eles podem serem filhos de Deus, só eles podem nascer de novo, só eles podem participar da refeição noturna ou ceia do Senhor, correto? Então esse grupo especial que hoje existe, que segundo a Torre de Vigia, não entra nos conceitos do escolhido Russell, né, o segundo mensageiro de Malaquias 3:1. Então, se Russell estivesse vivo até hoje, ele não ia aceitar o que as testemunhas de Jeová aceitam hoje. O que as testemunhas de Jeová aceitam? Existem dois grupos de cristãos, né? E um desses grupos são os especiais, os ungidos, chamados de corpo governante, que podem tudo. E a classe inferior, a casta inferior, não pode nada. Não pode nascer de novo, não podem ser filhos de Deus, não podem, a grande multidão, não podem participar da ceia. Não podem hoje, a grande multidão, serem filhos de Deus. Só podem ser amigos de Deus. Olha só. Então, tudo o que está dizendo nas publicações da Torre de Vigia, o que podia no século XIX, esse grupo especial, né, de cristãos verdadeiros, isso não poderia acontecer. Mas vamos continuar aqui lendo o que diz aqui esse livro, O Reino de Deus Governa. Vamos continuar lendo aqui. Em meio a um enorme número de cristãos de imitação, ou seja, os cristãos que existiam na época, eles eram só de imitação. Os verdadeiros era só o grupo de Charles Taze Russell, que comemorava Natal, que comemorava aniversário, correto? Que Charles Taze Russell adorava a Deus, que acreditava até que Jesus foi crucificado na cruz. Então, Russell era o verdadeiro cristão, acreditando em todas essas coisas. Mas os outros, de outras denominações, eram cristãos de imitação. Vamos continuar aqui lendo. Aquele grupo que veio ser conhecido como estudantes da Bíblia, olha só, não era testemunho de Jeová, mas eram estudantes da Bíblia, os que tomavam a dianteira. Charles Taze Russell, olha só, e seus associados, realmente agiram como o predito mensageiro de Malaquias 3:1, dando orientação espiritual. Olha só, ao povo de Deus. Olha, então Charles Taze Russell, ele dava orientação espiritual, mesmo comemorando aniversários, Natal, acreditando que Jesus foi crucificado e não estacado. Olha só que contradição. E preparando para os acontecimentos futuros. Vejamos 4 maneiras pelas quais esse mensageiro fez isso. Vamos continuar lendo. Olha só, aqueles estudantes da Bíblia estudavam as Escrituras com oração e eles chegavam a um consenso sobre doutrinas bíblicas claras, reuniam as verdades e depois as publicavam. Olha só, essas verdades eram o quê? O que eram essas verdades que Russell pregava? A adoração a Jesus, que Jesus foi crucificado e não estacado, que poderia
comemorar aniversários, que poderia comemorar o Natal. Então, o segundo mensageiro de Malaquias 3:1, ele fazia tudo isso. E hoje o que acontece? Hoje não é mais verdade o que o escolhido do Deus Jeová fazia, mas hoje não pode mais. Então, olha, é uma verdadeira contradição a crença das testemunhas de Jeová em relação a Charles César Russell, o segundo mensageiro de Malaquias 3:1. Eu espero que vocês tenham entendido essa grande contradição de, da crença TJ até hoje vigente, até hoje, que Charles César Russell é o segundo mensageiro de Malaquias 3:1. Então, abraços a todos. Eu espero que você acorde e pense nessa heresia que até hoje é pregada pelas testemunhas de Jeová, falando que o segundo mensageiro de Malaquias 3:1 é Charles César Russell. Ok? Abraços a todos. Fiquem com Deus e até mais.